O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. E essa moça linda, como se chama? Qual o seu nome? Ana Clara? Ah, quantos anos você tem, Ana Clara? 2. Bem-vinda, viu? E com vocês todos, também sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica. Hoje, nesse dia tão bonito, ensolarado que nós temos, que chega a doer as vistas de tanto sol, mas um clima gostoso. Sejam bem-vindos para esse local que nós temos chamado de pedacinho do céu. Nos encontramos aqui e cada um vindo de suas realidades, como você que nos acompanha pela TV Horizonte, também pela Rádio América, pelo canal no YouTube Uma Impiedade e pelo Facebook, agora também no Spotify. Nós nos encontramos aqui, cada um das suas realidades, chegando, e talvez permitam-me, acredito que todos nós carregamos um pouco daquilo que a rainha Esther, na primeira leitura, quando ela intercede por seu povo, ela se prepara para interceder por seu povo ao rei, ela carrega. E ela externaliza na sua oração, preparando-se para um momento que não seria fácil. Um momento no qual ela teria que enfrentar o seu esposo, que era o rei, mas que não gostava também de ser contrariado. Ela vem e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só, e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Ela, ainda que casada, rainha, cercada de pessoas, se sente só. Acredito que cada um no seu lugar, nas suas experiências, nos desafios, nas tristezas e nas alegrias, sabe exatamente o que é isso. Sentir-se só, mesmo cercado de muita gente. Sentir-se só, mesmo que muitos falem conosco. Sentir-se só. E ela externaliza isso. A solidão desta mulher, ainda que seja diante de um grande medo,
ainda que seja diante de um momento crucial na sua história, pode ser diferente da solidão de cada um de nós. Mas nós sabemos, por experiência, o que é se sentir só. É aquele lugar e aquela experiência na qual, por mais que expliquemos, as pessoas não conseguem alcançar. Por mais que estejamos acompanhados, ninguém consegue preencher esse vazio. Ela se sente só. E a sua oração é uma oração marcada pela solidão. E aí eu me recordo daquilo que disse Jesus há pouco tempo. Quando fores orar, entra no teu quarto e ora ao teu Pai, que sabe o segredo. E eu me lembro que na homilia desse dia eu relembrei. Aqui não se tem, quando Jesus assim fala, ele não está dizendo que cada um está dispensado de estar no vínculo comunitário, não. Ele está querendo dizer o seguinte: quando você for falar com o seu Pai, o nosso Pai, entra naquele lugar, procura alcançar aquele lugar onde a gente é o mais verdadeiro possível. E aonde nós somos mais verdadeiros conosco mesmo, senão na dor e na solidão? Onde não existe máscara, aonde nós não temos nada a esconder, onde nós podemos nos despir por completo e dizer com verdade e com sinceridade aquilo que sentimos. Isso nós não fazemos nem na frente da mãe que conhece a gente, o nosso corpo, desde o dia em que nós nascemos. Porque a pessoa que com certeza nos conhece na mais clara nudez é a mãe. Ou aquela pessoa que nos deu banho quando ainda éramos pequenos. E aquela pessoa que, diante da necessidade, por mais que seja em um determinado momento da vida constrangedor, é aquela pessoa que, se for preciso, a gente fica nu, sem medo. Sem medo. Ela, Esther, nós, a partir dessa fala de Jesus, devemos entrar na nossa oração no lugar mais íntimo e mais verdadeiro. E ela faz a sua oração do mais profundo do seu coração, sem nenhuma reserva, ao dizer: eu me sinto só. Por isso, como ela, eu até convido a cantarmos novamente o refrão desse salmo, o Salmo 137 e 138, que expressa justamente isso, já no seu primeiro versículo: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu, com confiança, só posso fazer uma coisa, a vós, Senhor, como Esther o fez, e que nós cantamos no Salmo, que diz: em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vamos juntos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor.
Ainda que Esther tenha dito da sua solidão, antes de recorrer ao favor do rei, ela vai àquele que é o seu verdadeiro rei. Antes dela buscar o perdão e o aconchego no seu esposo, ela procura aquele que realmente é aconchego, perdão, misericórdia, que nos toma pela mão e nos conduz pela história. Ela sabe quem a conhece em profundidade. Por isso ela pode rasgar seu coração. Por isso, hoje, nessa liturgia, no caminho quaresmal, para entendermos a profundidade daquilo que significa oração, diálogo com alguém que nos conhece mais do que nós mesmos, aí está uma receita. Ele nos escuta, mas nós falamos com profundidade, do lugar da mais profunda intimidade, onde não temos nada a esconder, até para dizer aquilo que não dizemos nem mesmo em voz alta, só em pensamento. Aquilo que nós sabemos de nós, e dizer: na minha solidão, eu me dirijo a vós e rasgo meu coração. Sabendo que todos nós, nas nossas solidões, na nossa solidão, as nossas solidões, porque cada um de nós tem os momentos em que se sente mais só. Cada um tem a sua. Você sabe quais são os momentos que você se sente mais só. Você que nos acompanha sabe qual é o momento que você se sente mais só. Eu sei os momentos da minha solidão. Entretanto, até mesmo no momento que nos sentimos mais sós, e nós nos sentimos mais sós quando nós devemos carregar coisas que são só nossas. Saber que Ele, disposto a nos escutar, Ele espera de nós uma atitude. E essa é a verdadeira oração. Não aquela que diz, Mateus capítulo 6, em que não rezem como os outros estão rezando. Não, não é isso. Não rezem falando muitas coisas, mas quando forem rezar, digam: Pai Nosso. E aqui a receita, com a liberdade de quem sabe a porta aonde deve bater, com a liberdade e a confiança de quem sabe aonde procurar o verdadeiro aconchego, com a certeza de quem sabe aonde está o seu suporte. Se para o povo, na Sagrada Escritura seria o pai, para nós poderia ser a mãe, ou a avó, ou o avô, mas aqui com um sentido muito mais profundo, procurem com liberdade, na solidão de vocês, com verdade, do mais profundo de si, aquele que é nosso verdadeiro amparo, esperança e aconchego. Procure a Ele, insistentemente, com a liberdade de quem sabe aonde encontrará o verdadeiro afago, a verdadeira e constante mão disposta a nos auxiliar. A oração, não como uma mera repetição ou como uma mera obrigação, mas como aquela necessidade. O Senhor me conhece. Por isso eu posso falar sem medo. Até me permitam só uma partilha. Aquelas pessoas que nós temos a mais profunda intimidade são aquelas que a gente pode, inclusive, ser o mais verdadeiro possível. E o mais verdadeiro possível
com as pessoas que nós temos essa liberdade, inclusive aquelas pessoas que a gente não precisa dar muito rodeio. É aquela pessoa na qual a gente realmente rasga o coração e fala o que sente. Ao ponto de dizer: Senhor, está complicado, está difícil. Já perceberam como nós somos levados, em alguns casos, a falar de tudo, mas não falar do coração? E aqui, um coração que é sensível, que está sintonizado e compreende que ele inclusive não é o único que se sente só, não é o único que sofre, ele tem a capacidade de saber até o que deve pedir. Até o que deve pedir. E aqui, um exemplo tão simples. A oração de Esther na sua solidão é uma oração que olha para aquilo que está ferindo a sua alma, ferindo o seu povo. É uma oração que não é descomprometida com o olhar do que está acontecendo à sua volta. É uma oração sincera, verdadeira. Como será a nossa oração? Como será o nosso pedir? Como será o nosso confiar? Quais serão os motivos que nos levam a procurar o nosso Pai ou o nosso Deus? Jesus, ao dizer: se vocês têm a capacidade de dar o melhor que podem para os seus filhos, por que Deus, o Pai, deixaria de fazer isso? Agora, o melhor não significa que também seja o que nós queremos. Existe uma grande diferença, muito grande, entre o que eu quero e o que é o melhor para mim. Esther, na sua oração, diz: Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas até o fim todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o coração desse leão, para que odeie aquele que nos faz o mal. Uma oração com liberdade para falar o que sente sem medo. E aqui, se alguém escuta uma oração como essa e fala ao rei, ela estaria perdida. Para dizer só uma coisa, nesse tempo quaresmal, mais do que nós ficarmos naquele caminho que com muito respeito, tem algumas pessoas que precisam, aquele caminho de simplesmente ter que fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, vamos tentar, na profundidade, encontrar com aquele que é mais íntimo de nós mesmos. Aprimorar a nossa oração para que ela fale: Senhor, eu estou aqui. Ajuda-me a ser o melhor que eu posso. Não com o melhor que eu me acostumei a ser. Ajuda-me a ser, como o melhor que eu posso, instrumento vosso no meio do mundo. Porque só eu sou. Todos nós somos. Todos nós carregamos a nossa solidão.
Mas entre a sua e a minha, existe alguém que se faz presente. Aquele que é vínculo da nossa comunhão pela fé. Aquele que nos assumiu com seu amor. Aquele que, quando nós de fato e com sinceridade rasgamos o nosso coração diante dele, não deixa de nos escutar. Ele nunca deixa de nos escutar, mas quando a gente fala com liberdade, a gente se sente mais livre, mais leve e mais pleno. Por isso, cantemos mais uma vez. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, vós me escutastes, ó Senhor. Ficando de pé. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, vós me escutastes,